meus amigos. Bom dia. Saí da luz do Data Show. Uma alegria estar aqui para falar um pouquinho com vocês, discutir um pouco sobre educação, né? E não havia nem muito campo para negar o convite que foi feito a mim pela Lívia. E vou contar uma história da recepção do livro que é interessante. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito, não vai ser uma grande propaganda publicitária, nós vamos discutir um pouco de educação, baseado nesse livro, Educação entre Dois Mundos, como a Nete falou, foi psicografado por nós e vem cumprindo um papel interessante junto, sobretudo, a pais e evangelizadores. Quando nós estávamos escrevendo o livro, o autor espiritual, que se chama Cristiano, ele usa um pseudônimo, porque quando encarnado foi um trabalhador do movimento espírita muito conhecido. Fora até da evangelização, foi um médium incomum, viajou o país inteiro. Depois de desencarnado, segundo ele mesmo, se ele colocasse o nome que tinha enquanto estava aqui, as pessoas leriam, não pelo conteúdo da obra, mas pelo nome de quem assina. Daí ele disse que agora seria só um cristão, daí assinou Cristiano. E ele redigiu os capítulos centrais da obra, mas convidou também espíritos diversos para escreverem pequenos textos de síntese ao final de cada capítulo. Então nós temos, além do próprio Cristiano, textos de Anália Franco, Eurípides Barçanufo, Humberto Mariotti, um espírito que assina como Estevão. Temos uma página assinada por Leon Denis, mas temos uma página que nos chama a atenção, assinada por Elizabeth Montenegro, irmã de Lívia. E a captação dessa página foi curiosa. Nós estávamos em casa, durante a psicografia, e sentimos a presença da Beth. E a Beth diz assim: eu quero escrever um capítulo no seu livro. Eu falei, mas o livro não é meu. E o livro já estava completo. Eu disse, eu não posso falar que você vai escrever um capítulo do livro que não é meu, que já está completo. E ela era bem enérgica, né, Lívia? Era bem firme. E ela disse assim, mas eu vou escrever. Eu falei, então você vai conversa com ele? Vocês agora estão no mesmo lugar. E depois você me traz a resposta. Ela sumiu. Você deve ter ficado magoada. O livro foi para revisão. Quando o livro foi para revisão, o revisor, um dos revisores, me manda um parecer dizendo assim, olha, o livro está ótimo, muito bom. No entanto, se deve ter distraído, porque está faltando, para ficar harmônico, uma página de um espírito diferente. Tem um capítulo que não foi encerrado. Então você faz suas preces aí e vê se tem um outro espírito para escrever. E muito bem. Fui para a reunião, eu já tinha esquecido do primeiro encontro com a Beth. Fui para a reunião, estava lá psicografando, Beth psicografou a página. Quando acabou, ela ainda me disse assim, eu te falei que eu ia escrever uma página sobre isso. E aí, ficou com uma página da Beth. Como o convite foi feito para vir aqui pela Lívia, se eu não viesse, ia acontecer alguma coisa que eu ia ter que vir, né? Então eu já venho com um coração muito alegre de partilhar essa experiência com vocês. Uma experiência que é bem diferente, porque geralmente a gente idealiza o processo mediúnico, o processo de contato com o mundo invisível, como se ele fosse algo sobrenatural. Pode até ter um pouco um pouco do que foge ao nosso comum, mas acima disso, nada mais é do que uma experiência da gente estar partilhando contato com companheiros que estão no segundo andar da vida, mas que estão lutando contra as mesmas dificuldades que nós lutamos. E esse é, na verdade, o cerne de todo o processo educativo. É nós conseguirmos ressignificar a nossa relação com a vida. Porque vejam, nós estamos no mundo material. Nós vivemos experiências materiais.
Embora a nossa contemporaneidade nos ofereça acesso à informação, tecnologia, acesso a muitos bens e serviços que nós não tínhamos há 50 ou 100 anos atrás, também é uma marca do nosso tempo, um profundo sentimento de solidão, que é fruto da nossa incapacidade de ressignificar as coisas. Desde que a medicina alargou os seus campos de alcance, por exemplo, nós vivemos fugindo e brigando com a morte, mas sem ter clareza de que todos nós vamos morrer. Nós temos acesso à informação em tempo real e não conseguimos ressignificar como que essa informação impacta na nossa vida. Porque você abre o seu e-mail em casa, abre o computador, e por mais que você queira ler só a mensagem que te mandaram, você é obrigado a ler um tanto de propaganda e um tanto de coisas que as pessoas te impõem, e nós não conseguimos ressignificar isso. Nós criamos um padrão de santidade, de elevação espiritual, que é mais ou menos parecido com uma samambaia, né? A gente acha que o indivíduo iluminado, ele fala baixo, ele é manso, ele anda devagar, não é? E vive num céu do tédio. E isso não é para nós, porque a gente gosta de dançar, gosta de comer, gosta de fazer coisas que são humanas. E aí, no espaço onde a gente não consegue usar a mente para ressignificar a realidade, o que surge? Sofrimento, perturbação. O antídoto para tudo isso não é outro senão o processo educativo. Só que a gente precisa largar uma concepção a respeito do que é educação. Senão, a gente repete as mesmas coisas com comportamentos, com nomes, com formas, embalagens diferenciadas. Uma vez, eu tinha feito palestra numa cidade mais do interior, e eu precisava ir para uma outra para pegar a condução e voltar. Nós saímos depois da palestra, devia ser 11 horas da noite, no meio da rodovia, a pessoa que me levava disse para mim assim: Vinícius, esqueci minha carteira de motorista. Reza para o doutor Bezerra aí, para não ter uma blitz. Eu pensei comigo, que fim de carreira, né? Aquele espírito que ajudou a consolidação do espiritismo no Brasil agora vai furar blitz. E isso é uma visão errônea do processo espiritual. Percebe? Eu vou lá na casa espírita fazer minha atividade porque eu estou juntando bônus hora. Por que eu estou juntando bônus hora? Porque eu quero comprar um terreno no plano espiritual, para eu ter uma casa em nosso lar. Você é espírita? Não, você é materialista. Só que de uma matéria quintessenciada, sutil, é outra coisa. Esse pensamento que nós chamamos de materialismo espiritual, ele serve para nós durante um tempo. Sabe, você tem problemas, e aí você busca a casa espírita, busca a igreja, busca o templo budista, busca onde você quiser buscar, à procura de uma fórmula ou de algo que te alivie a pressão. E nesse sentido é super positivo. No entanto, quando a pressão se esvai e você entra num estado normal de mente, de sanidade, nosso coração busca coisas que estão além desse utilitarismo espiritual. Busca uma espécie de conforto, uma espécie de serenidade, que são capazes de manter a gente feliz por mais tempo. E é nesse momento, mais uma vez, que a gente volta a atenção para o processo educativo. Porque é impossível nós transformarmos a realidade sem passar por um movimento depurativo interno. A gente pode se apropriar de uma alegoria que é muito usada no Oriente e que é precisa. Algumas pessoas imaginam que a mente, ou imaginam que a nossa percepção do mundo é uma janela. Daí você olha a janela aqui, vê o povo passando na rua e fala: aquele ali tá magrinho, aquele ali tá gordinho, caiu o cabelo, nossa, trocou de carro. Eu vi um menino que roubou, eu vi o outro. A janela é um veículo, é um espaço através do qual você pode classificar a realidade. E não são poucos de nós que achamos que a nossa mente é uma janela, não é? Posso viajar com ela a qualquer lugar do mundo,
eu vejo o que eu quiser no meu pensamento. É bem poético isso. Mas na realidade, a nossa mente é um espírito. Ela reflete fora o que está dentro da gente. Quando eu acho que eu estou categorizando alguém, quando eu acho que eu estou dizendo que alguém é isso, que alguém é aquilo, quando eu estou executando uma série de julgamentos, esses julgamentos são reflexos do meu próprio estado mental. Sejam bons ou sejam ruins. Emmanuel inicia a obra Pensamento e Vida para nós, na primeira leitura, chamada Espelho da Vida, o Espelho da Mente, e diz para nós exatamente isso que eu acabei de falar. A mente é o espelho da vida em toda parte. Em todo lugar, nós vamos nos reencontrar com pessoas iguais. E vamos permanecer ao lado daquelas que têm afinidade com o que vibra dentro de nós. Então, se eu sou um indivíduo profundamente mesquinho, eu vou estar perto de pessoas mesquinhas. Eu tenho vínculos com isso. Há algo que me aproxima desse estado mental. E eu só ressignifico o estado mental através de um processo educativo. É disso que nós vamos tratar hoje. Vocês fiquem à vontade para questionar, para perguntar, para levantar a mão. Eu falo rápido, embora hoje eu esteja quase afônico, mas nós vamos chegar no final. A Lívia disse para mim, não, os espíritos dão conta, então deve dar mesmo. Nós precisamos pensar nisso aqui, ó. Transição planetária. Sabe por quê? Porque este tema é uma constante presente em quase todas as reflexões espíritas do nosso tempo. Vivemos um mundo de transição, o mundo está em mudança, saem incontáveis obras de vários médiuns falando de transição, que vai desde o fim do mundo, ao planeta Chupão, ao ET que vai nascer na Terra. Tem literatura mediúnica para todos os gostos. Todas elas, com algumas dissonâncias do pensamento espírita fundamental. Quando nós tratamos de transição, nós estamos falando de mudança, isso é óbvio, não é um sinônimo. Agora, nós estamos tratando de um período de tempo que é marcado por profunda degenerescência. A palavra é complicada, mas o entendimento é tranquilo. É um período marcado por decadência. E você vai me responder, Vinícius, mas o espírito não retrograda. Vinícius, não pode a humanidade piorar. Ela estagna. E mais, ela vive uma crise. Porque transição é crise. Há na Revista Espírita um diálogo interessante que Kardec tem com os espíritos a respeito de Nero. E aí eles perguntam para os espíritos assim: Nero, na sua vida anterior, foi alguém tão mau e tão perverso quanto foi como Nero? E os espíritos dizem não. Ora, se ele não foi alguém tão mau e perverso como quanto foi Nero, ele degenerou? Os espíritos respondem, também não. O que aconteceu? Na vida anterior, ele, embora tivesse em si os mesmos impulsos e os mesmos princípios pervertidos, não recebeu condições de manifestá-los. Quando nós falamos de um período de degenerescência na transição, nós estamos nos referindo a um período em que a maioria de nós tem condição de manifestar as nossas perturbações. Porque a gente pode ficar tranquilo aqui, gente, todo mundo olhando para mim com uma cara de que está em Jesus. Não é? Eu estou no Cristo. Mas dentro, que diabo te parece que não acaba? Hoje nós vamos fazer um churrasco lá na casa do fulano. Tá? Vê, isso quando o pensamento está elevado. Você pode ter outras coisas piores. Não é? A regeneração, a crise degenerativa que a gente fala, ela permite que nós veiculemos o que está dentro da gente e que ninguém veria. E nós não estamos falando de um comportamento específico. Nós estamos referindo aqui a todo estado de espírito que seja capaz de causar sofrimento no outro. Então, se nós tivermos que definir regeneração ou transição, nós vamos definir transição como a crise dos valores antigos. Quais valores antigos? Não é o valor da família, não é o valor, nada disso não.
é o valor da nossa caminhada espiritual. Nós, como espíritos, reencarnamos 300 vezes, 400 vezes. E aí, ao longo das vidas que a gente tinha lá atrás, eu tinha um problema com alguém, eu ia lá, dava uma machadada na cabeça dele, encerrava o problema. Não é? Hoje eu penso em dar a machadada, mas eu não posso. Ou eu até tento dar a machadada, mas isso não resolve o meu problema. A falência dos modelos antigos é a transição. Nós, enquanto espíritos, não conseguimos mais obter a mesma satisfação fazendo as mesmas coisas. Essa busca por a mais é o que a gente chama de transição. Então a gente pode fantasiar o que quiser ao redor disso, mas não precisa. Porque a ideia de transição planetária, ela começa com a vida do Cristo. Quando ele insere alguns conteúdos absolutamente malucos na vida social, porque ele diz para o sujeito assim, ó, se alguém te bater numa face, você dá outra. Isso é bem maluco, não é? Tanto que os índios, quando foram catequizados na América, eles não conseguiam entender isso. Como que eu posso receber um tapa e dar outra face? Eu tenho que dar outro tapa. Porque se eu não der um outro tapa, eu estou desqualificando quem me bateu. Eu estou dizendo que eu não o considero como um bom adversário. Então, olha, o Cristo vem e diz assim, ó, se o teu adversário pedir para você andar 1000 passos com ele, anda 2000. O adversário nosso está aqui, nós estamos pensando em ir para o outro lado. O Cristo diz, não vai com ele, anda 2000. Se alguém te pedir o alforje, entrega a capa, entrega a túnica. Olha que maluquice. E o pior não é isso não. Porque se o Cristo fosse só um pouco fora da casinha do tempo dele e passasse, estava bom. O problema é que o povo segue ele. Vocês entendem? Aí começa a dar crise do modelo antigo. Por quê? Quem vai seguir o Cristo então é quem tem dinheiro, é quem tem condição. Não, é a rapaz. Escravo, soldado, prostituto, pescador. Esse povo está seguindo Jesus e está dando a outra face. À medida que isso se desenrola na esteira do tempo, os nossos modelos de felicidade começam a sofrer um pouco de alteração. Isso é transição. Hoje nós vivemos então um período de crise. E aí, na crise, eu preciso racionar as minhas coisas, eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso olhar para mim e perceber o que é que está me fazendo mal, o que é que habita em mim e que eu preciso aprender a lidar. A gente observa hoje uma dificuldade grande, eu sou professor, a gente observa uma dificuldade grande em lidar com crianças e jovens a respeito de questões emocionais. São muito fechados, retraídos, às vezes não conversam com a gente, só conversam através da internet, tem uma dificuldade grande. Lembro do meu irmão, né? Eu conversando com ele no computador uma vez, no computador ele rindo horrores e tal, não sei o quê, e eu olhei para ele do lado e ele estava assim. A gente reclama dessa dificuldade, mas nós, enquanto indivíduos adultos, não identificamos as nossas falências emocionais, as nossas carências, e não tratamos delas com os nossos meninos. Então eles não têm modelo para isso mesmo, não. Não tem modelo para uma vivência emocional mais intensa. É um trabalho muito bacana que é feito aqui no CEL, que é tentar construir isso, né, dentro do ambiente da família. Mas a gente passa, às vezes, 20 anos da nossa jornada sem fazer isso. A criança está com medo de dormir, a gente fala com ela assim, fecha o olho que o sono vem. Mas eu estou com medo. Medo de quê? Eu estou sem sono. Fecha o olho que vem. Estou com raiva. Está com raiva de quê? Para, você não pode ter raiva. A gente faz uma sabotagem emocional para as crianças que não resolve o problema. Coloca debaixo do tapete. Evita que a gente veja. Mas o problema está ali. Enquanto, na verdade, a criança sente raiva mesmo, né? A gente sente. A gente tem medo, não é? Tem um monte de espírito que morre de medo de espírito. Não é? Tem médico lá na nossa casa espírita que se ficar por último para apagar a luz, não faz. Mas ele é médico. Vocês entendem? Ela recebe espírito, mas não apaga a luz porque tem medo de ver espírito. Olha só, isso é pós-modernidade, isso aí. Então o que acontece?
Nós botamos as crianças, porque quando ela está nervosa, a gente para de ficar nervosa. Não, ela tem que ficar nervosa, isso é uma força dela, é uma potência da alma, que precisa ser encaminhada para o que é justo. Paulo era duro, Paulo era intenso, rígido antes de conhecer Jesus. Depois que ele conhece, continua a mesma coisa, duro, rígido, agora serviço do que presta. Então, nesse momento de transição, o que é fundamental é eu conseguir olhar para dentro e perceber quais modelos estão falhando dentro de mim. O que eu venho fazendo e não obtenho mais felicidade, não obtenho mais prazer, não obtenho mais refazimento. É isso. Isso só se faz no processo educativo. Está dando para acompanhar? Bem tranquilo. Olha só. Agora a gente precisa pensar o seguinte. Os espíritos, eles influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Lá no livro dos Espíritos, nós temos a resposta na questão 459. Mais do que imaginais. Ordinariamente, ou seja, com frequência, são eles que os dirigem. Depois da 460, Kardec pergunta, nós temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos, é isso? A resposta é meio óbvia, né? Sim, nós temos os nossos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, dos espíritos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Quando a gente trata de transição e trata de educação, não há como dissociar as realidades em que o espírito vive. Porque se nós estamos imersos numa única grande realidade, a gente separa, né? A gente pensa assim, nós estamos no mundo material e o mundo espiritual deve ser o mundo no céu. Deve ser um mundo mais alto. Deve ser um mundo diferente. No entanto, se nós tivermos aqui algum médium vidente e ele observar o ambiente que está à nossa volta, ele vai perceber que o que para nós é concreto, parede, é chão, é teto, não tem tanta firmeza ou regularidade no mundo espiritual. Nós coabitamos o mesmo espaço divino. De modo que aqui nós temos uma assembleia de 20 encarnados, mas podemos ter, sei lá, 300 desencarnados. E ninguém sentado em cima de ninguém. Espaço diferente. Como nós vivemos juntos e pensamos juntos, o pensamento que é espelho se torna o elo que liga a vida inteira, que nos liga uns aos outros. E aí nós podemos pensar nesse nosso impulso criativo mental como sendo vamos usar a alegoria que o próprio Kardec usa. Eu estava com uma outra na cabeça, mas ela me fugiu. Como sendo um cavalo bravo, como sendo uma paixão. Se nós conduzirmos o cavalo que nós estamos montados, é muito bom, né, gente? Pelo menos para nós. Você pode dar uma volta e tudo mais. Agora, se o cavalo te conduz, isso é perigoso. Quando nós estamos em contato com a mente, numa mente que interpenetra dimensões diferentes da vida, e ela que nos conduz, nós vivemos maior parte do nosso tempo sendo conduzido pelas emoções de modo doentio. A gente nem vê e a emoção leva a gente para cá. Nem vê e joga a gente para lá. Quando imagina que está no controle, desce. Vem aquela tristeza, aquela melancolia. Depois sobe. Fica aquela euforia maluca. Vocês já devem ter reparado, aqueles que assistiram em algum momento da vida filme de terror, não que seja uma indicação, mas todo mundo dá uma assistidinha de filme de terror de vez em quando. Quem não assistiu vai entender e vai conseguir pegar a alegoria do mesmo jeito. Em cenas de exorcismo, há, com muita naturalidade, um comportamento lá do religioso, do padre, que
pergunta para o Espírito o nome dele. Como você chama? Preciso saber o seu nome. Há uma crença nesse folclore de que para você exorcizar um demônio, o Espiritismo não crê em demônio, você precisa saber o nome dele. Vocês já pararam para refletir o que isso pode significar? Porque vocês imaginam que vai ser bem frustrante, né? Você está lá numa cena de exorcismo, tipo daquele filme famoso, O Exorcista, e a pessoa pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O Espírito fala, Cleiton. Pô, beleza, né? E aí, Cleiton? Não é isso que está em jogo. Qual é o seu nome, Robson? Não é isso que ele quer, Jorge. Não é isso. Essa alegoria, que é usada desde o cristianismo primitivo, se refere aos nossos estados mentais. Nós somos perseguidos pelos nossos estados mentais. Como é que eu posso me libertar de um sentimento que eu não sei qual é? Daí eu preciso dar nome a ele. E eu preciso dar nome a partir do momento que eu consigo olhar para esse sentimento. Então, se o que me persegue é tristeza, eu preciso saber que eu sou triste, ou que eu estou triste. Se me persegue é raiva, eu não tenho que dizer assim, não, raiva não existe, raiva é raiva. Eu tenho vontade de matar. É raiva, então eu olho para o nome do sentimento. Eu sei o nome do que me desestrutura. E ao saber o nome, eu me protejo das ideias intrusas que me estimulam a agir no piloto automático. Numa das suas epístolas, Paulo escreve assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu pratico. É a gente, né? Sai da casa espírita e fala, nunca mais vou errar. Aquela palestra foi... Alguém te fecha na saída da rua, aí é aquele sinal de longa vida com a mão que a gente faz. Elogia a digna família do outro motorista. Olha, eu não quero fazer isso, mas eu faço. E eu faço porque existe uma inércia mental. Sabe, imagina um carro rápido, quando você freia, você vai para frente assim, tem uma inércia mental na gente. E a gente só vence a inércia a partir da prática educativa. Porque se o tempo de transição é o tempo da mudança, eu preciso pensar na educação como uma solução para essa mudança. Porque a educação não vai ser alguém vir e dizer para você, eu não sei se aqui vocês fazem isso no CELES, se vocês fizerem, vocês me desculpem, mas é bem estranho. Tem alguns cursos de espiritismo por aí que a pessoa faz lá, sei lá, curso de mediunidade. Aí ela estuda 4 anos de mediunidade. No final de cada módulo ela faz uma prova. Aí na prova tem aqueles exercícios de completar a lacuna. O espaço. É o corpo espiritual que envolve o espírito. Aí a pessoa escreve, perispírito. Acertou! Pode passar de nível. Isso é ridículo, né, gente? Isso é muito tosco. Porque esse modelo educativo não diz nada com coisa nenhuma. Porque quando você estiver precisando pensar sobre o perispírito, não vai vir na sua cabeça o perispírito. Não é isso. O processo educativo, ele é de você se apropriar do que está à sua volta. E nisso as crianças são campeãs. Elas dão banho na gente. A gente tem a cabeça assim, igual a do cavalo, com a viseira. E a criança vem e se apropria de tudo. Tenta dar o nó. Se conseguir, bem. Né? Mas se apropria e ressignifica. Na casa espírita que a gente frequenta, lá em Bicas, tem uma grama. Um jardinzinho na frente com uma grama, assim. E é um morrinho. Muito bem. As crianças adoram, porque são crianças, rolar na grama. Só que a grama estava estacada, recém-plantada, com aquelas estacas. Uma criança rolar numa grama estacada não é seguro nem para a criança, né? Nem para a instituição, nem para nada. Estava numa reunião de pais. Os pais todos, então, como vocês, no salão, e as crianças tendo atividades paralelas. Uma menina, especialmente enérgica, especialmente agitada, começa a rolar na grama. Eu fui até ela e disse, minha filha, pode sair daí agora, você vai se machucar, vem pra cá. Ela levantou, botou a mão na cintura. Isso é educação.
Embora ela tenha agido tentando burlar o sistema, mas ela se apropriou do que estava acontecendo. Botou a mão na cintura e falou assim: olha, tio, a minha mãe está aqui. Quem me manda é a minha mãe. Olha que danada. Aí eu olhei para ela e disse assim: mas minha filha, aqui dentro eu mando em você e na sua mãe. Então você saia daí. Aí deu curto-circuito. Ela saiu. Não é? Isso é educação. Isso já acontecia no movimento cristão primitivo. É aí que a gente precisa, na verdade, voltar um pouco os nossos olhos para a essência do cristianismo. Por quê? Jesus e os discípulos não tinham a menor preocupação de fazer uma educação padrão. Vocês conseguem imaginar, gente? Vocês conseguem imaginar que Jesus, quando fez o Sermão do Monte, mandou reunir a turma? Ô Pedro, ô Mateus, vai lá, reúne um povo aí que eu vou falar. Chama outro aqui, chama outro ali, vamos lá. E ele ficou esperando lá em cima ter gente suficiente. Não, tem pouca gente ainda, vamos atrasar. Vocês acham que foi isso? Não dá para imaginar, gente. Jesus simplesmente falava. As circunstâncias se desdobravam porque ele era um mestre da realidade. Ele dançava com as circunstâncias. Então ele não estava preocupado se a pessoa tinha estudo, se a pessoa não tinha estudo. Ele não tinha nenhuma fixação megalomaníaca de querer ensinar coisas incríveis. Ele falava na linguagem do mais simples. Ele se aproximava das pessoas. Ele construía ambientes propícios à educação. E os apóstolos, a mesma coisa. A mesma coisa. E tudo de modo simples. Porque todo processo educativo é simples. A gente pode ter a ilusão de achar que precisa ensinar tudo e aprender tudo para progredir. É impossível. Porque nós temos um problema na cabeça. Temos vários, né? Mas temos um problema na cabeça que é terrível. Que é o problema da idealização. A gente tem várias coisas ideais na cabeça, não é verdade? O casamento ideal. Já foi o seu, não é mais. Foi o seu antes de você casar, depois de casa. Ele não é mais ideal. O trabalho ideal. Não é? A aparência ideal. Nenhum desses ideais consegue ser mantido. Sabe por quê? Ideal. Como é ideal, ele não é concreto, ele não pode ser concreto. Ele está no campo das ideias. E a gente sempre tem os nossos delírios do futuro. No campo espiritual é exatamente a mesma coisa. E a gente fica cheio de delírio. A gente fica cheio de coisa. Uma vez nós estávamos na colônia Padre Damião, em Tocantins, perto de Ubá, fazendo palestra. E aí estava acontecendo evangelização no salão do lado, lá. São pavilhões, ex-pavilhões de rancenianos. A gente fazia palestra no hall central, o pavilhão tinha 2 alas, e as evangelizações aconteciam ali. E eu estava falando, e as crianças derrubando o negócio, cantando, era zum pra cá, zum pra lá, o trem assim, pegando, e eu percebi o espírito de Sheila. Eu falei com a Sheila assim: ainda bem que as tias estão distraindo as crianças para a gente poder fazer a palestra, né? Ela riu, bonita que ela é. Falou assim: ainda bem que você está distraindo os pais para a gente atender as crianças. Nós temos esses delírios. É delírio. É delírio de ideal, entendeu? Eu penso que a última bolacha do pacote sou eu. Isso no cristianismo primitivo não existia. Era algo profundamente humano, profundamente comum. Profundamente... Tanto que os cristãos se reuniam para fazer seus cultos jantando, né? Os espíritas comem bastante porque eles têm uma tradição a seguir, né? Os cristãos primitivos, eles faziam as suas celebrações em jantares rituais. Quando a gente vê, por exemplo, hoje a Eucaristia na igreja, que ocupa um espaço específico na liturgia, se a gente voltar os olhos para o cristianismo primitivo, esse momento era o partir do alimento na mesa com os irmãos. Entendem? As pessoas se confessavam umas para as outras. E ressignificavam a realidade umas para as outras. Assim, ó, tete a tete. Mas aí a gente vive o perigo da atualidade. A gente cria ídolos externos. Como é difícil olhar para dentro e ressignificar tudo isso,
Como é difícil perceber assim, no fim das contas, eu sou um cretino, né? Eu acho que eu sou o que eu não sou, eu tenho ainda muitos déficits a serem equalizados, eu coloco ídolos externos para me sustentar. Então eu digo assim, o palestrante tal, eu sou amigo dele. Eu converso com ele. Parabéns, você. Manda um abraço meu aí. Para vocês não vai nada se você não voltar para cima. Percebe? Não, eu vou fazer um ciclo absurdo de estudos, porque eu vou ter uma carga de 400 horas de prática em... Parabéns. Não é isso. Entende? Não é isso que vai qualificar a transformação espiritual sua. Ah, Vinícius, você está sendo muito rígido. É claro que eu preciso saber as coisas para mudar. Precisa, mas nós estamos sabendo há 2000 e poucos anos. O que é fundamental é a gente ser capaz de manipular esses impulsos que estão dentro de nós. E é assim que Jesus ensinava. Vocês já imaginaram Jesus ensinando Pedro? Jesus deve ter tido uma preguiça da gente. Uma preguiça. Uma preguiça. Ele está andando para ir ver a filha de Jairo, se lembra? Que era dada como morta. De repente ele estanca a caminhada, porque a mulher que sofria de hemorragia toca-lhe as vestes e o sangue estanca naquele momento. Aí Jesus diz assim, alguém me tocou. Porque eu senti sair virtude de mim, narra para nós Amélia Rodrigues, através de Valdo Franco. Senti sair virtude de mim. Aí Pedro, Jesus, está todo mundo te pôr na mão, Senhor. Como é que alguém te tocou? Deve ter pensado, Pedro. Aí ele sobe no Monte Tabor, transfigura, conversa com Elias e Moisés, Pedro e João estão lá. Quando acaba tudo, Pedro diz assim, ô Senhor, vamos descer não. O povo se matar lá embaixo. Vou construir 3 tendas aqui em cima. Uma para mim, uma para o Senhor, uma para ele, sempre a gente fica adorando vocês o resto da vida. Não precisa descer não. Pedro. Vamos descer. Aí Jesus anda sobre as águas. Já tinha tempo de ter aprendido, né, gente? Quem que era Jesus? Jesus anda sobre as águas. Aí começa, é um fantasma. É um não sei o quê. É um não sei o quê. É Jesus. Aí Pedro, duvido. Eu duvido. Se for Jesus, manda eu ir até aí. Vem, Pedro. Manda, Pedro. Pedro vai. Aí vocês imaginam. Grande finale. Jesus é preso no horto. Judas beija-lhe a face. Amigo, aqui vens? Pergunta Cristo para Judas. Quando o Senhor é preso, Pedro fica furioso e corta a orelha do soldado que prende Jesus. Aí Jesus deve ter feito. Espera aí, gente. Jesus pegou a orelha do soldado no chão e colou no lugar. Falou com a vida, Pedro, está acabando, peraí. Está acabando. Por quê? Porque a cabeça de Pedro não alcançava as suas próprias limitações. Mas o Senhor alcançava. E o processo educativo de Jesus não separava criança de velho, não separava novo de mais velho, não separava homem de mulher, não separava escolaridade, não separava nada. Apresentava a vida. E a partir da vida construía a realidade. Por isso que é tão bonito ver Jesus contando parábola. Jesus contar parábola não é porque ele era um cara assim mais cult. Não é porque ele gostava de uma coisa diferente. É porque ele queria que todo mundo entendesse. É porque ele tinha muita compaixão a ponto de reconhecer que nem o menor dos pescadores deveria ficar de fora da iluminação. E a gente precisa se aproximar desse pensamento. E é isso que o livro apresenta para nós. Há um pedagogo brasileiro, famoso mundialmente, que é o Paulo Freire, gostem ou não, um dos nomes mais citados do exterior, quando se trata de produção acadêmica, e ele apresenta para nós um modelo de educação que ele chama de educação bancária. Educação bancária é o seguinte, ele escreveu certamente num tempo que não tinha cheque especial, porque hoje você consegue, né, burlar essa alegoria, mas a gente vai adaptar. Suponhamos que você vá no banco, você não tem cheque especial.
Aí você deposita no caixa eletrônico R$50. Tem R$50 na sua conta. Quando você for sacar, você pode sacar até R$50. Essa é a educação bancária. O menino chega para nós, o filho chega para nós, o adolescente chega para nós, e a gente deposita nele o que a gente quer retirar. É aquele tipo de provinha que eu falei com vocês de curso de espiritismo. Ou eu quero retirar, pega espírito. Entendem? Eu coloco no sujeito a informação que eu quero retirar depois. E aí a gente fica numa espécie de tabuada espírito. Eu lembro que o primeiro livro dos espíritos que eu ganhei, eu tinha 12, 13 anos. Nós tínhamos uma turma de 8 evangelizandos, que deviam estar no primeiro ciclo. E aí, a tia da época, a professora, ela fez um desafio que a gente tinha que decorar a questão número 1 do livro dos espíritos. E quem decorasse ia ganhar o livro. É claro que eu queria ganhar o livro. Então eu decorei. Mas eu não fui tão bom em decorar porque eu fui o 6º. Uma turma de 8. Não é? E aí eu lembro que no dia que eu ganhei, eu fui falando de casa até casa espírita. Inteligência superior causa de todas as coisas. Inteligência superior causa de todas as coisas. Inteligência superior causa de todas as coisas. Quando começou a aula, ela falou: boa noite, inteligência superior causa de todas as coisas. Ganhei o livro. Aí foi igual o cachorro que corre atrás do pneu do carro. Porque o cachorro, quando corre atrás da roda do carro para, o cachorro fica olhando assim, porque ele não sabe o que ele faz com a roda do carro. Né? Eu ganhei o livro dos espíritos, não sabia o que eu fazer com ele. Porque eu só tinha que decorar a questão. Eu demorei aí uns anos, talvez uns 10, para voltar para a questão número 1 e tentar entender o que ela estava dizendo. Então, se o processo educativo ele é bancário, ele é muito limitado. E não é de se estranhar que, nesse contexto, o jovem tem a evasão da casa espírita. Ou a criança vai embora da casa. Porque ela não quer saber disso. Ela quer fazer outros tipos de relação. O Cristiano, então, apresenta para nós uma alternativa para o processo educativo, que, na verdade, é um método. Então, no livro, ele não vai tratar especificamente de aulas de evangelização, o que é que você deve fazer na sua aula. Não. Ele está preocupado em apresentar para nós um método, uma forma de enxergar o processo educativo, que pode ser útil tanto para o seu menino pequeno, para o seu aluno da escola, para o seu colega de grupo de estudo na casa espírita e para você na vida. Embora o foco seja dado à educação, ele é um projeto bem mais amplo, em que o Cristiano nos apresenta 6 eixos, 6 valores, que, segundo ele, são estudados nas colônias espirituais superiores quando o assunto é educação. Então, aqueles que vêm para o mundo, se preparam para vir ao mundo trabalhar como educadores, fazem um pequeno curso com esses pilares. Só os espíritas? Não, todos os educadores. Porque se o projeto for um projeto que só contemplar o espírita, ele é um projeto que divide. Nós não podemos pensar no mundo como o nosso, em dividir mais nada. Ele apresenta para nós 6 eixos. O primeiro é lucidez. A lucidez, ela funciona como o primeiro passo de todo o processo educativo. Por que é que eu estou fazendo isso? Quando você está dando aula para um menino do ensino médio, e você vai falar para ele sobre revolta de Canudos, e ele me pergunta: por que eu tenho que estudar Canudos? Estou passando no vestibular. Se eu ensino Canudos para o menino de 8ª série, eu posso dar outro sentido para esse ensinamento. Agora, quando eu venho para a casa espírita estudar, quando eu venho fazer o meu caminho espiritual, eu tenho que pensar comigo: por que é que eu estou fazendo isso? Isso é lucidez. Aí eu estou levando meu filho para a evangelização porque eu não aguento ele em casa. Não é bem o motivo correto. Eu estou evangelizando porque eu não tenho mais o que fazer. Não é bem o motivo correto. Eu estou educando porque não tem outra pessoa. Não é bem o motivo correto. A gente tem que pensar que o processo educativo, ele é parceria com Deus. No livro Voltei, quando Jacó desencarna, ninguém tem luz, só a professorinha. As casas espíritas que investem em evangelização diminuem grupos mediúnicos. Isso é bom, porque o espírito que é evangelizado, no sentido amplo da palavra,
O espírito que amadurece a consciência desde novo, ele não precisa ficar agarrado aqui depois que morreu. Então o tesouro, a pedra de ouro da casa espírita é o trabalho com a infância e com a juventude. Até porque nós vamos morrer mesmo. E os meninos têm que vir assumindo a função que é nossa. A gente morre por aí. Então lucidez se apresenta como motivação. O que faz com que eu pense em educação do meu filho? Em segundo lugar, Cristiano apresenta para nós a ideia da experiência não conceitual. A gente às vezes acha que tudo que a gente ensina é falando. Não. Já repararam que quando você está mal, se você tem um cachorro em casa, o cachorrinho fica sentado do seu lado, sem dizer uma palavra, é claro, né? Até porque você disse até alguma coisa muito errada, ou com ele ou com você. Né? Mas ele fica ali, e a presença silenciosa do seu cão, ela está te dizendo alguma coisa? Está dizendo. Da mesma forma, a nossa comunicação com crianças e jovens e a nossa comunicação entre nós, ela é majoritariamente não conceitual. A gente diz coisas sem usar palavras. E se eu não percebo isso no processo educativo, eu começo a ter incompatibilidade com o meu filho. Porque ele está me dizendo sem falar. E eu quero que ele fale. E aí? Eu fico anos sem conseguir ter uma conversa com ele ou com ela. Então o Cristiano aqui nos chama a atenção para aqueles estados emocionais que podem ser trabalhados para a gente entrar em contato uns com os outros. Meditação, visualização, contação de histórias. A gente estimular os nossos pequenos espaços de vivência emocional que não dependam de uma linguagem cartesiana como a nossa, que divide, que categoriza, que faz tudo dessa forma. Da experiência não conceitual, Cristiano apresenta para nós o que ele chama de preciosidade da vida. Toda a vida humana é preciosa. Portanto, o processo educativo não pode se dar em acepção de pessoas. Os nossos meninos têm que entender, e os nossos jovens, que é comum ter, por exemplo, uma criança na rua, ter um jovem na rua, mas isso não é normal. Quando uma sociedade naturaliza que os seus filhos mendiguem na rua, ela está doente. E a gente, porque é muito mais cômodo, mas não pode pegar todos os moradores de rua e levar para casa, não pode pegar nenhum, na maioria das vezes. Mas não é natural. E o processo educativo precisa compreender todas as vidas como preciosas. E perceber o que difere na gente, se é que algo difere, dos indivíduos que vivem em extrema miséria e pobreza. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Daqui, ele nos apresenta o que chama de identidade coletiva. É impossível você ser uma ilha de felicidade no mar de tristeza. E mais, nós somos responsáveis por toda a criação inferior a nós. Por toda a criação inferior a nós. Então aqui se insere uma preocupação ecológica e socioambiental com o que está à nossa volta. Rapidamente eu conto para vocês a história do rato, que a história do rato é emblemática. A nossa casa não tem fogo, uma casa muito simples, casa espírita. Não tem fogo, tem o caibo, e a casa fica num bairro carente, tem muito mato. Então sempre que chega setembro, outubro, a gente tem um rato que assiste reunião com a gente. Mas ele assiste no caibo só, não desce. O pessoal está fazendo PS e ele faz também. O pessoal faz assim mesmo. E aquele nervoso. Eu falei, gente, deixa o rato aí. Vamos comprar um gato, pensei também. Não deixar. Mas o rato morde. O rato isso, o rato aquilo. Eu falei, gente, ninguém vai subir para o rato morder, o rato não desce, como é que vai morder? Enfim. Aí nós temos um zelador que ele é bem bruto. Assim, bem concreto. Ele falou, pode deixar, eu vou botar veneno aqui, acabar com esse rato todo. E eu estava recém psicografando esse capítulo do livro. Aí eu falei, mas não pode agora. Como é que eu vou ensinar para as crianças preciosidade da vida? Eu vou passar com o cadáver do rato. Não posso fazer isso.
falei com ele, você não vai matar o rato não. Você vai prender o rato e vai soltar em outro lugar. Ah, mas se eu não tivesse te falado, eu podia matar o rato, você não ia me perturbar. Eu disse, mas agora você falou, se o rato morrer, eu sei que é você. Eu vou botar esse rato numa gaiola, vou soltar no mato, a cobra vai comer. Se a cobra comer, foi Deus que deixou. Nós não podemos matar. Na verdade, não é porque você não pode matar rato, tá, gente? Não é nada assim tão ortodoxo. Mas é porque eu preciso ensinar para a criança que a vida é preciosa e que a minha identidade é coletiva. Eu tenho conexão com todos os seres da natureza. Nós, seres humanos, somos os zeladores da criação. E isso passa pelo processo educativo. Isso nos encaminha, então, para o penúltimo eixo, que ele vai chamar de múltiplas expressões da verdade. E isso é belíssimo, porque a gente é muito fechado, às vezes, na nossa cultura. Eu sou espírita. Um dia o pessoal das outras religiões ainda vai entender. Para com isso. Isso é feio demais. Uma vez um amigo meu evangélico falou comigo assim, você sabe qual é o religioso mais enjoado? Eu logo pensei naquele que bate na casa da gente de manhã. Não sei se vocês estão vendo. Lá tem. Lá o pessoal chama de queima-arroz. Sai, queima. Esse aí. Tá com arroz no fogo, sai para atender e queima. Lá em Bíblia chama de queima-arroz. E aí eu pensei logo em falar, queima-arroz. Mas o rapaz, vocês são os espíritas. Eu falei, espírita? Por quê? Porque eles sabem responder todas as perguntas, até aquela que você não fez para ele. Eu falei, é verdade, não é? Não tem coisa mais chata do que um espírita motivado, né? Tudo ele te dá uma resposta. É kármico, é obsessivo, é fluido, toma passe, toma água, lê o livro. Nossa! Parece aqueles parentes mais antigos, sabe? Tem remédio para tudo. Para com isso. Deus se manifesta no mundo de 1000 formas. Uma das almas mais elevadas que a gente tem hoje encarnada sobre o planeta é o nosso Papa Francisco. Nós temos que ser reverentes a esse homem. Como nós temos que ser reverentes a um senhor que seja sério, pastor evangélico, promotor e cuidador da moral, da ética. Se vier a Belo Horizonte um lama tibetano, que seja também reconhecido pelas suas qualidades morais, vá assistir o lama tibetano. Ah, mas eu sou espírita. Parabéns para você, isso não vai invalidar nada não. Eu estudei com um padre católico, história do cristianismo primitivo. Bati na casa dele e falei assim, olha, sou professor no seminário de patrística, eu queria estudar com o senhor, eu sou espírita e sou muito bem resolvido com isso. Quero só estudar. E ele falou comigo, eu estou há 13 anos na cidade, nunca um católico me pediu isso. Só um espírito. Estudamos, ficamos amigos. Meses, anos. Então, múltiplas expressões da verdade diz para nós que há vários caminhos para a gente alcançar. Então, ele vai tratar para nós de diversidade sexual. Ele vai tratar para nós de experiências religiosas convergentes. Há um capítulo belíssimo intitulado Reconhecendo Heróis, um subcapítulo, em que ele fala dos heróis das outras crenças. Porque a gente pode ter um filho nosso que nasceu num lar espírita, que está dentro da casa espírita, que faz tudo com a gente, mas tem uma inclinação tremenda para a Igreja Católica. Aí eu violento esse filho? Não. Eu educo esse filho. Finalmente, o clímax, você pode chamar de Deus o que você quiser, tá? O clímax do processo educativo é comunhão com Deus. Todo processo de autoconhecimento, de ressignificação da realidade, ele deve culminar com a percepção da mente de que Deus está em toda parte. É aqui que a gente chega no teto do processo educativo. Quando você começa a reconhecer uma presença divina no seu companheiro, na sua companheira, no seu trabalho, na obra da criação à sua volta. Tudo isso é papel da educação. E são essas reflexões que Cristiano apresenta para nós. Portanto, para quem está pensando um pouco sobre o assunto, para quem tem tido interesse em trabalhar com evangelização, em diversas localidades, o livro pode ser um convite bem interessante.
todo o recurso da obra foi cedido e é dedicado à manutenção de uma instituição chamada Morada do Caminho, que fica na Zona da Mata e atende a mais ou menos 80 crianças em situação de risco social. Karatê, violão, oficinas diversas, além de atendimentos à comunidade. E a gente vem desenvolvendo sempre projetos, já tivemos inglês, capoeira nós temos hoje, reforço escolar, sempre projetos de promoção sociocultural para essas crianças e para esses jovens. Então, nós precisamos pensar em educação, porque a transição é educação. Eu espero que não tenha sido muito sofrido para vocês. Agradeço o carinho de todos que estiveram aqui. Até o próximo encontro. Pode encaminhar lá para as crianças. Isso, obrigado. Você tem mais um minutinho se quiser trocar uma. Alguém tem alguma pergunta? O Vinícius tem alguns minutinhos ainda para Eu fiz 10 e 15 aqui, me senti constrangido. Não, eles falaram com passe, eu assustei. Assustou, mas tá Devia ter tido. bom. Alguma pergunta, gente? Nós temos alguma questão? Fale pra gente mais do livro. Então, o livro, ele, além disso tudo que eu falei, ele tem perguntas e respostas. Os revisores fizeram várias perguntas ao espírito e ele respondeu sobre diversos temas. É muito interessante. Por exemplo, ele responde sobre modelos familiares, que é uma questão que está muito em voga, né? Às vezes você tem na evangelização uma criança que tem duas mães, dois pais, é criado pela avó, né? Ou então é só a mãe que cuida da família, ou então é só o pai. Ele trata do assunto, ele trata de evangelização de bebês, ainda que seja de modo embrionário, apresentando o mesmo processo como modo embrionário. Trata um pouco da dúvida dos pais e dos evangelizadores a respeito da semente pegar ou não pegar na terra, né? Tem gente que fala, eu faço tudo e parece que o menino não aprende. Parece que não fica nada ali. Fica. E aí ele vai explicar para nós por quê. Além disso, o livro traz no final de cada capítulo uma sugestão prática de como você pode colocar aquelas ideias que podem parecer um pouco abstratas em prática no dia a dia. E daí a gente fez coisas muito legais, porque esse modelo desses trabalhos, o método, ele serviu de inspiração para a gente criar um projeto pedagógico para cada espírito. Então a gente se baseou no Sermão do Monte como estrutura, mas o método está aqui. E, por exemplo, na experiência não conceitual, o Cristiano apresenta para nós o valor da meditação como uma prática para acalmar as crianças, criar espaço mental, trazer a mente para o tempo presente. A gente logo imagina, né? A criança sentada com a perna cruzada, fazendo não dá, né? 60 crianças assim, não. Uma sala de 20, não. Nem a sua em casa vai ficar, né? E aí a gente começou a estudar como é que a gente faria e tal. E nas nossas aulas nós inserimos a meditação todas as semanas. O que a gente faz? A gente convida as crianças, no primeiro momento, né? Nós vamos fazer práticas e técnicas diferentes, a contar a respiração dela. A criança senta na cadeira, põe a mão na barriguinha, conta 10 respirações. A gente pensou, vai ser o fim do mundo. Não foi. Foi ótimo. Às vezes teve um evangelizador que falava comigo, que chegava apressado para dar aula, e a criança perguntava, seu tio, a gente não vai respirar hoje não? Outros professores, com as crianças bem pequenas, colocavam um edredom, colchão no chão, e as crianças pequenas deitavam para fazer a meditação durante 5, 7 minutos antes da aula. E o resultado prático disso foi inimaginável, porque a atenção aumenta, a serenidade aumenta, a receptividade aumenta. Isso pode ser feito em casa. E daí o Cristiano está tratando para nós do assunto, quando ele fala, olha, é preciso separar um momento com seu filho, é preciso separar um momento com a sua filha, para você viver essas experiências mais intimistas e reconhecer os sentimentos. Porque o grande tesouro é isso, sabe? A nossa mente, ela pode ser comparada a uma criança num quarto de brinquedos.
Vocês imaginam aquele quarto de brinquedos com todos os brinquedos, aí entra o seu filho de 3 anos. Esse filho de 3 anos, no caso, é somente, né? E o quarto de brinquedos. Ele brinca com tudo, joga tudo no chão, não é? Faz aquela festa. Quando a religião é entendida de modo errado, o que acontece? A gente joga os brinquedos todos no chão, depois a gente reza para Deus vir juntar. Não é? Aí não dá certo, né? Algumas vezes até dá, porque ele tem muito dó da gente, mas a maioria não dá. O que a gente vai fazer quando a gente começa a pensar em garimpar os nossos sentimentos? A gente seleciona com qual brinquedo a mente vai brincar. E mais, a gente guarda depois de brincar. Começa a tirar de Deus a responsabilidade pelas nossas escolhas. E isso a gente começa a descobrir quando tem 25 anos, né? 26, talvez 30, 40, alguns com 65 estão chegando lá. E imagina se a gente conseguir iniciar esse processo de identificação dos sentimentos, uma criança bem pequena. Se a gente conseguisse iniciar um processo de familiaridade com o estado emocional que a gente tem, desde novos, sem crescer alimentando imagens mentais que são falsas. Vocês devem ter imagens mentais da infância de vocês que são doloridas para mexer. Alguém dizia feio, bonito, falava que era gordinho, falava que não ia conseguir, aí a mãe dizia, nunca vai casar. Aí acabou. Né? Está casado, encontra algum problema, briga com a esposa, briga com o marido, fala, minha mãe tinha razão. Isso tudo a gente começa a incutir na criança desde muito novo, desde muito nova. Então, todo o processo é de trazer isso para mais clareza. Esse negócio que você falou da respiração, Sim. de respirar e colocar foi vocês que criaram esse Não foi nenhum nem outro. O livro, ele sugere práticas. Ele vai sugerir, por exemplo, algumas. Ele sugere a prática da meditação, ele dá de modo amplo. Uma que ele sugere especificamente, que tem a mesma finalidade, é a contação de histórias a partir da própria criança. Que ela, por exemplo, se vincular ao Cristo de uma forma particular. Aí, quando nós ficamos diante desse convite, o Cristiano tem um livro muito prático, né? Enviaram, sei lá, 50 perguntas para ele. Ele não respondeu todas. Disse, não vou responder todas, vou responder só algumas. Selecionou, respondeu algumas. Nós fomos procurar material. E aí nós descobrimos um livro chamado Meditação em Ação para Crianças, publicado pela Lúcida Letra, que é só sobre práticas meditativas infantis e dissociadas de qualquer caráter religioso específico. A gente às vezes imagina que a meditação ela é algo budista ou hindu. Não, hoje a gente tem práticas ocidentais de meditação. Desse livro a gente tirou a prática da respiração. Aí dessa prática nós fomos adaptando para a realidade das nossas crianças. Vamos dizer assim, a gente tem várias escolas espiritualistas, a gente tem lá o budismo, o espiritismo, então, várias escolas. Mas o que eu acho interessante é que quando você pega o Evangelho de Jesus, tem umas práticas que Jesus fazia e a gente não faz. Uma delas é a própria meditação, ele ia para o monte, ele ia orar. E aí, eu acho que depois que a gente chega a uma certa idade, fala, gente, mas eu não faço essa prática, eu também quero fazer. Tem uma outra prática que é muito comum estar no Sermão do Monte, que é o jejum. E o Espiritismo nunca fala absolutamente nada de jejum. Em algum momento desse livro, algum de jejum não, mas eu vou falar sobre jejum com você, porque eu gostei muito dessa pergunta. O Espiritismo, o movimento espírita é adolescente. O que o adolescente faz melhor? Negar o pai. Ele é rebelde. Então, nós espíritas somos profundamente rebeldes sem causa. Isso que não é nenhuma crítica negativa, ela é positiva. Sabe por quê? Porque a gente pega um milênio de desenvolvimento espiritual, 2 milênios, e diz assim, não, mas isso aqui é da igreja. Eu não sou católico. Isso é muito feio, né? Então, você foi no... Como é que é o nome?
Clemente, você foi no ponto. É impossível a gente praticar qualquer escola espiritual que tenha um mestre, e o Cristo assumiu o título de mestre, sem praticar o que o mestre praticava e ensinava para nós. De modo que o Espiritismo hoje começa um movimento assim, bem tímido, de se aproximar de novo dessas culturas que ele vem negando. Então a meditação já entra um pouco. E a gente bebe no budismo, sobretudo, eu acho. E bebe também no hinduísmo, talvez alguém faça yoga, ou tenha feito yoga, fez algumas práticas meditativas na yoga. O jejum, que é a estrutura básica de várias ordens católicas, né? Sobretudo das ordens, começou fortemente com os padres do deserto, que são incríveis. Se vocês tiverem a oportunidade de ler uma obra chamada O Céu Começa em Você, de um frade dominicano chamado Anselmo Bruno, leiam. Há um capítulo intitulado Espiritualidade Vista de Baixo, ou Espiritualidade a partir de baixo, que é o alívio para a alma de muitos de vocês, muitos de nós. O Céu Começa em Você, Anselmo Bruno, meditado pela livraria Vozes. Nós começamos a fazer essa aproximação. Eu acho que o jejum ainda vai demorar um pouco, mas ele é incrivelmente benéfico, não é? Hoje há pesquisas valorosas a respeito do jejum, de como ele é positivo para a saúde. Ele estimula o corpo a ficar um pouco mais saudável. Não sei se a gente ainda vai ter algum momento de prática de jejum no movimento espírita no tempo que eu estiver vivo, mas talvez os filhos de vocês vão ver isso, porque a gente vai precisar fazer a curva, mas é uma prática muito benéfica. O Cristiano responde sobre isso, porque alguém pergunta para ele sobre mindfulness, sobre yoga, essas coisas, e ele se poderia usar ou não na casa espírita. E aí dá uma resposta muito interessante, que ele diz assim: Kardec foi muito astuto quando nos afirma que o Espiritismo seria a síntese do pensamento do seu tempo. Todos esses ensinos são valorosos. Podem ser utilizados como parte do processo educativo, desde que reconhecidos como não espíritos. Entende? Está tudo bem, Ana. Está tudo bem. Você usa a prática, você faz a prática com as crianças, mas você não tem nenhum apego de transformar isso em algo ritualístico. Inclusive, porque vejam como a gente precisa ter clareza no pensamento. Agora já estou encerrando. A gente olha para o passe, né? Tem na casa espírita, as pessoas desceram para o passe às 10h15. Quantas vezes Kardec falou de passe na casa espírita? 0. Não, Kardec não falou de passe nenhuma vez. 0. O passe foi uma apropriação que o movimento fez dos magnetizadores da época, porque percebeu que tinha tudo a ver com o espiritismo e que era positivo. Entende? Então isso a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque se o espiritismo é síntese, ele vai sempre olhar o que está chegando de novo, ele vai dialogar com o que está chegando, ele vai se apropriar do que é bom, do que tem a ver com o conjunto doutrinário dele, e vai trazer para o seu corpo. Então eu acho que a gente talvez não veja isso tão recentemente, mas acredito que a gente vai ter que esbarrar com jejum, com meditação, vai ter que esbarrar com essas práticas de liberação. Agora eu vou encerrar porque as crianças vocês estão saindo. Obrigado.